galerinha, hoje nós vamos começar as nossas aulas do canal Manual da Química. Então, para iniciar a nossa jornada pela química, nós vamos começar com a estrutura atômica. E aí, o que acontece, pessoal? Primeira coisinha, nós temos que entender um pouquinho de história. Nós temos que olhar para o histórico das coisas para poder compreender como que o átomo que nós conhecemos hoje, como que a maneira de ver o átomo que nós conhecemos hoje surgiu. Vale lembrar, pessoal, que tudo na ciência é feito a pequenos passos. Então, não é um cientista que faz as coisas todas sozinho. É preciso um grande esforço para que, de acordo com novas coisas, novas teorias vão sendo criadas, outras teorias possam aperfeiçoar as teorias anteriores. Então, o começo da ideia, pessoal, do que era feita a matéria, do que era feito tudo que nos rodeia, veio com Empedocles. Empedocles, ele acreditava que tudo era formado de 4 elementos fundamentais, né? 4 coisas fundamentais formavam tudo que existe na natureza, que era terra, água, fogo e ar. Então Empedocles, ele definiu esses símbolos aqui, ó, para representar cada um dos 4 elementos. É comum que vocês tenham visto falar que isso foi ideia de Aristóteles, mas na verdade, o que o Aristóteles fez foi dizer que, na verdade, tudo não era formado desses 4 elementos. O que a gente tinha era uma combinação entre eles. E pela referência, pela pessoa de Aristóteles, né, que era um filósofo extremamente respeitado, acaba-se que, no geral, as pessoas atribuem essa descoberta, né, essa teoria, né, de que tudo era formado dos 4 elementos fundamentais a ele. Mas o que Aristóteles dizia, na verdade, era o seguinte, que eu vou ter materiais diferentes de acordo que eu combino esses 4 elementos. Então, por exemplo, se eu combino o ar e a água, eu vou ter uma característica que é úmido. Se eu combino água e terra, frio. Se eu combino terra e fogo, seco. Se eu combino fogo e ar, quente. Então o Aristóteles, na verdade, ele falava sobre as combinações desses 4 elementos e como eles iam influenciar nas características destes materiais. E se eu trocasse algum elemento da combinação, eu teria uma característica diferente. Por exemplo, se o material era quente, significava que ele era feito de ar e fogo. Se agora, no lugar de ser quente, ele passava a ser úmido, significava que eu substituí o fogo por água. E agora essa substância, né, esse material, ele é formado por água e ar. Então, o que o Aristóteles fazia era falar sobre as combinações dos 4 elementos fundamentais para distinguir características dos materiais que nós tínhamos. Lembrando que tudo isso aconteceu antes de Cristo. Então, há muito tempo atrás. Belezinha? Depois que Empedocles e Aristóteles tiveram essas referências sobre o que era feito a matéria, a gente observou na sociedade o surgimento durante a Idade Média de uma galera que praticava alquimia. O que era a alquimia, Manuel? O que era a alquimia? A alquimia era como se fosse uma ciência da época. A diferença era que a alquimia, ela tinha um caráter místico. Então ela acreditava em coisas sobrenaturais. E a alquimia, ela não possuía método científico, ou seja, não precisava de comprovação científica. Essa alquimia era praticada por pessoas que foram denominadas alquimistas. Então, os alquimistas eram as pessoas na época que formavam os curandeiros, as pessoas que detinham conhecimento, que instruíam a população. Então, os alquimistas eram como se fossem os cientistas da época, mas não cientistas como nós conhecemos hoje. Cientistas que não precisavam de comprovação científica para o que eles diziam. Eles faziam uso do conhecimento que adquiriam ao longo da vida. E aí, os alquimistas, eles buscavam 2 coisas. No geral, eles tinham uma busca incansável pelo elixir da longa vida e pela pedra filosofal. O que era isso? O elixir da longa vida, galerinha, era um elixir que o detentor dele, a pessoa que o tomasse,
ela ia se tornar imortal. Então imagine, em plena Idade Média, a galera acreditava que existia alguma coisa que poderia torná-los imortal. Então isso gerou uma busca incansável por esse elixir da longa vida, que, claro, nunca foi encontrado. E também a pedra filosofal. O que a pedra filosofal era? Era um instrumento que eles acreditavam que o detentor dele poderia transformar qualquer metal em ouro. Então a pessoa ia ter uma riqueza em abundância. Então essas duas coisas eram buscadas pelos alquimistas. Eles acreditavam realmente que isso existia. Depois da ideia da alquimia, depois que veio tudo isso, vieram dois carinhas chamados Leucipo e Demócrito. Aí você deve estar pensando, Manuel, esse negócio está errado. Porque o Aristóteles disse isso em 350 a.C. O Leucipo e Demócrito disseram isso em 400 a.C. Aqui, ó, a ideia deles. Como que eles disseram antes e você está explicando depois, Manuel? Porque o Aristóteles, ele era um filósofo que tinha um reconhecimento muito grande. Então, apesar das ideias dele terem surgido depois da de Leucipo Demócrito, ele foi reconhecido primeiro. Então, depois que viram que, não, a matéria não vai ser formada disso daqui, aí que eles começaram a dar ouvidos para o que outros filósofos da época afirmavam. E aí foi quando Leucipo e Demócrito ganhou voz. Eles ganharam voz na ciência a partir desse momento. O que o Leucipo e o Demócrito diziam? Também sem comprovação científica. No que eles acreditavam, né, esses filósofos? Eles acreditavam que a matéria era formada por minúsculas partículas que a gente não conseguia ver. Minúsculas partículas indivisíveis, denominadas átomo. Então, esse átomo, para eles, era uma parte minúscula da matéria que você não conseguia dividir mais. Então, você ia dividindo a matéria, quebrando a matéria, quebrando a matéria. Chegava um ponto que você não conseguia dividir essa matéria mais. Quando você não conseguia dividir essa matéria mais, você tinha o que eles chamavam de átomos, que são pequenas partículas indivisíveis. E aí, esses átomos, o que o Leucipo e o Demócrito falavam? Que estes átomos, eles sempre existiram e sempre iriam existir. Não era uma coisa assim nova. Isso desde antes já existiam. Mas agora eles davam um nome, eles definiam a nomenclatura átomo. Foi aí que surgiu o emprego da palavra átomo na ciência. E aí eles diziam o seguinte, que os átomos eram diferentes em tamanho e forma. Ou seja, cada átomo tinha um tamanho e uma forma diferente. Depois que o Leucipo e o Demócrito disseram isso, Demócrito acrescentou mais uma coisinha. Demócrito falava assim, ó, na verdade, tudo que nos rodeia é formado de átomos ou vazio, que no caso seria o vácuo. Então, para o Demócrito, tudo na natureza era átomo ou vazio. Então, inclusive, ele dizia o seguinte, que a alma era feita de agrupamentos de átomos que ora se agrupavam e ora se desagrupavam. Então, para o Demócrito, ou uma coisa era formada de átomos, ou aquilo não era formado de nada, era o vazio, era o que a gente chama hoje de vácuo, que seria a ausência desses átomos. Observem que nesse histórico, sempre você tem um comportamento de coisas opostas. Então, observem aqui no Aristóteles, quente, frio, úmido, seco. Então, sempre mostrando que as coisas existem e que existe um oposto àquilo. E a mesma coisa com Demócrito. Ele fala, existem átomos, que é matéria, e existe o vazio, que seria o oposto da matéria, a ausência de matéria. Então, isso foi o que fundamentou a ciência por muito e muito e muito tempo. Certo, pessoal? Aqui eu te dei uma visãozinha geral da história, de como que começou aí a se refletir sobre do que éramos feitos, do que era feita a matéria, o que constituía o mundo. Na próxima aula, nós vamos entender melhor como que foi implantado o método científico, vamos entender o surgimento da ciência e vamos também falar um pouquinho sobre as leis ponderais que surgiram em seguida do método científico.
Belezinha? Se gostou desse vídeo, pessoal, dá um joinha, se inscreve no canal e acompanhe o nosso Instagram, Manual da Química 12. Até o próximo vídeo, pessoal!